Quero aproveitar vocês, coloque em pé, quem está sentado, esse momento da palavra de Deus, um momento importante, posso dizer o mais importante. Nós adoramos com louvores, adoramos com oferta, e isso também é uma adoração a Deus, mas esse é o momento mais importante de ouvirmos da parte de Deus uma palavra de direção, uma palavra de vida, uma palavra, quem sabe, em correção, porque o Pai ama e corrige o filho que ama, amém? Eu gostaria que você abrisse em Apocalipse, amém? Apocalipse, capítulo 3, no versículo 7, 3, no versículo 7 em diante. Nós estamos ministrando as cartas às igrejas de Apocalipse, amém? Que foi dada a João na revelação na ilha de Patmos. E nós estamos entrando agora exatamente na sexta igreja, e nós vamos falar da igreja de Filadélfia, amém? Vamos aprender um pouquinho, está acabando, lógico, desse ensino da palavra, que é muito importante. Vocês estão aprendendo junto, né? Como Deus vê, como Deus age, amém, os elogios que Deus faz à igreja, mas as críticas que muitas vezes vieram, e com elas com certeza as promessas de Deus que tem para a igreja do Senhor. Será que a igreja já chegou? Dá um amém aí. Amém. É fácil. Apocalipse é o último livro, né? O livro da revelação. Apocalipse 3, no versículo 7 diante, diz assim o texto: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, e que se diz judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostre aos seus pés e reconheça que eu o amei. Visto que vocês guardou a minha palavra de exortação e a perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor, fala assim, sou eu, uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podeis assentar em nome de Jesus. Nós vamos falar um pouco, mas antes quero fazer uma oração junto com você, e você deve fechar os teus olhos, amém? E você fala: Deus, fala comigo. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez estamos na tua presença. Pai, me esvazio e me coloco na tua presença. Nos cubra, Pai, com o poder da tua graça e do teu amor. Ó Deus, nos faça, Senhor, melhor na tua presença, e que o Senhor possa me usar, Senhor, na tua mão, e que me esvazio de tudo, Senhor. Fala, ó Pai, a cada coração aqui, com o mais simples ou mais oculto que puder, nesta noite. Fala comigo, pois eu preciso também ouvir a tua voz. Ó Deus, brinda esse lugar, para que qualquer dardo, flecha do maligno, não venha roubar essa palavra, que é uma semente eficaz, que caindo em uma boa terra, que é o coração, ela produz de 1 a 100 e de 100 a milhares, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Amém. Amados, nós estamos na sexta carta, ou sexta igreja, chamada Filadélfia, e nós temos já ministrado algumas antes, e falando para recordar Éfeso, a igreja apostólica, a igreja primitiva, a igreja que conquistou muito, mas que só esqueceu no final o amor. Ministramos Esmirna, uma igreja sofrida e perseguida, mas que não negou a fé,
e Deus exaltou. Ministramos a igreja de Pérgamo, mas a igreja que deixou se misturar, e aonde estabeleceu ídolo, e foi reconhecido como onde estabeleceu o trono de Satanás. Ministramos sobre Tiatira, aonde deu ouvido a falsas profetisas e a imoralidade. Falamos de a igreja de Sardes, a igreja que tinha a fama de estar viva, mas estava morta. E agora entramos na igreja de Filadélfia. Fala para o teu irmão assim: estamos em Filadélfia agora. E na igreja de Filadélfia é muito lindo, porque das 7, a última vai ser ministrada na igreja de Laodiceia, e depois nós vamos aprender um pouquinho com ela na próxima semana. Mas é importante que das 7 igrejas que foi direcionadas as cartas que Deus pediu para que João avisasse cada uma delas, 2 das 7 elas se encontram totalmente diferentes. Não houve crítica e só houve elogio, que foi Esmirna e que foi a igreja de Filadélfia, que são igrejas modelo para nossas vidas. A igreja perseguida e a igreja que tinha pouca força, que se achava fraca, mas que no Senhor Deus se fez forte sobre a vida dela. E isso é muito importante, porque aos olhos do homem nós comparamos pessoas através das suas forças, talvez por posse ou riqueza que elas têm, mas não são assim os olhos de Deus. Os olhos de Deus veem de uma forma toda diferente. Aquele que pensa que não tem força para Deus é o que tem força. Aquele que acha que é rico é pobre para Deus. Aquele que acha que está vivo está morto. Então é totalmente diferente ao Senhor. Então é muito bom esse olhar do Senhor. E Deus, Ele contempla, Deus, Ele olha todas as coisas. E esta cidade, que é uma cidade considerada das 7 cidades, a cidade mais nova, porque ela foi estabelecida através de um rei exatamente de Pérgamo, e esse rei se chamava Atalo. E no ano de 140 depois de Cristo, é importante um pouquinho falar disso aqui, porque na verdade esse homem que era o rei, ele tinha um irmão, e ele tinha muita fidelidade ao seu irmão, e por isso que se deu o nome de Filadélfia, que é irmão, que é amor paterno, ou é amor de irmão. E esta igreja, ela guardou exatamente uma característica sobre ela, que era o amor e a fidelidade. Fala assim: o amor e a fidelidade são 2 características muito lindas. Mas também tinha uma outra coisa que acontecia nessa cidade. Essa cidade tinha muito terremoto. Fala assim: terremoto. E os terremotos, muitas vezes, já no ano ali de 17 depois de Cristo, teve um terremoto tão grande sobre a cidade, e praticamente ela ficou totalmente destruída. E um imperador chamado Tibério, esse homem, ele reconstruiu essa cidade. Eles tinham o costume de estabelecer colunas e colocar o nome desses imperadores. Passado mais alguns anos, aconteceu da mesma forma que o imperador romano. Ele deu um nome e coloca até um novo nome, e essa cidade também começou a se chamar a Neo-Cesareia. Tudo isso aconteceu com esta cidade, e que isso tem a ver, um pouquinho na frente, você vai ver que o local, ele define muitas coisas sobre nossas vidas. Nós somos reconhecidos como igreja do amor. Fala: igreja do amor. É natural a gente ouvir de outros pastores da Deus de promessa, mesmo estabelecido em outro lugar, que é um povo carinhoso, um povo amoroso, um povo que abraça, e se for possível dá um beijo, uma hóstia santa indo no rosto. E isso é uma identidade sobre nossas vidas, e que não podemos perder de jeito nenhum. Havia essa característica sobre a igreja de Filadélfia, mas eu quero assim contextualizar, para nós aprendermos um pouco desse texto de Apocalipse 3, do 7 ao 13, que fala desta igreja. E a primeira característica que começa falando é que mostra apresentando um Deus, e esse Deus, ele se apresenta. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, nós vamos estar compartilhando junto. E a primeira coisa que mostra que alguém manda escrever esta carta, ele se diz ser santo e se diz ser verdadeiro. Quem é santo e quem é verdadeiro senão Jesus? Ele se apresenta desta forma, e essas características é a característica do nosso Deus. Há uma palavra de Pedro 1,16 que fala exatamente isso, porque está escrito: sede santo como o vosso Pai é santo.
O que é ser santo? Ser santo é ser separado. Ser santo é não haver mistura, é não ser misturado mais, é uma coisa pura. E é isso que Deus quer achar em você, é isso que Deus quer achar sobre a minha vida. Os olhos de Deus estavam contemplando todas as igrejas, e Ele fala: escreve aquele, e Ele coloca a característica, aquele que é santo. E a segunda coisa, que Ele é verdadeiro. De Deus, amado, não se pode mentir. Em Deus você não encontra nele a mentira, porque Ele estabelece na verdade. E isso é uma característica linda do nosso Deus, aquele que você serve, aquele que é poderoso, e como eu já disse, aquele que está aqui. E a segunda característica fala que é aquele que é verdadeiro. Que coisa linda! O próprio Jesus, ele se estabelece em João 8:32, pois ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade está em quem? Se não for no Filho do Pai, em Jesus. Quando nós conhecemos esse Jesus, ele transforma a nossa vida. Nós estávamos em caminhos em verdade, um caminho de mentira, mas graças a Deus que Jesus te achou. Fala 3 pessoas aí: Jesus te achou. Fala, Ele só não te achou como te escolheu. Isso está escrito em João capítulo 15:16. Não foi vós que escolheu a Ele, mas Ele que nos escolheu para sermos filhos, né? Então isso é muito importante. 2 características lindas de Jesus. Se for se apresentar como Ele se apresenta exatamente em sendo santo e sendo verdadeiro. E no versículo 7, esse mesmo Deus poderoso, Ele fala assim: aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre que ninguém fecha, e fecha e que ninguém abre. Amados, é aquele que tem uma chave. Quem tem chave tem acesso, sim ou não? Se você tem uma chave, você pode entrar. A chave de carro, a chave de casa, amém? Chave de muitos lugares. Quem tem chave tem autoridade. E Jesus, ele tem exatamente essa chave. E quando, amado, ele abre algo, ninguém pode fechar. E quando Deus fecha algo, ninguém pode abrir, sim ou não? Alguém mais poderoso do que seu Deus. Então ele tem exatamente essa autoridade, a autoridade é dele. Então nós temos que pedir ao Senhor para que Ele possa abrir uma porta sobre a tua vida. E há coisas que é necessário que Ele feche, daquilo que você não pode fazer. Em Apocalipse 1:18, porque é 1:18, exatamente quando se apresenta Jesus a João, e ele se apresenta como Deus, não Deus que estava sofrendo, Deus que estava machucado com uma coroa de espinho, mas um Deus totalmente poderoso, assim como Ele é. E João, quando olhou para Ele, não aguentou, caiu em terra praticamente desmaiado, e João teve e o próprio Senhor teve que colocar ele de pé. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que tem a voz como muitas águas. Olha esse Deus poderoso. E ali ele conversa com João, e no final de Apocalipse 1:18 fala: e o que vivo e que foi morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Então Deus é a pessoa mais importante, como eu disse aqui, aquele que o nome está acima de todos os nomes, como eu falei, entre os céus, terra e até embaixo da terra. Esse é o Deus que você serve. A autoridade está sobre ele. Quando fala da raiz de Davi, sabemos que Jesus veio da descendência de Davi. Então ele é o que veio para reinar, ele que veio para ser o rei, o teu rei, o rei de Israel, o rei dos reis. Porque eu só estou ministrando aqui para rei e para rainha, sim ou não? E Apocalipse 1:5 diz exatamente isso. Aquele que ressuscitou te fez exatamente sacerdotes e reis para a glória de Deus. Então eu posso ouvir um aplauso daquele que é rei e aquele que é rainha, mas eu quero dizer para você que o rei dos reis já está aqui. E dá um aplauso ao rei dos reis com um brado de vitória a ele, em nome de Jesus. Todas as vezes que nós olhamos a carta, em todas as elas vai estar escrito: eu conheço, ou eu vejo as vossas obras. Então Deus está com seus olhos olhando, e Ele está olhando a igreja, como eu disse, para muitas igrejas,
A 5 há uma advertência e críticas, mas há 2 que houve elogio. Quem não quer ouvir elogio? Então Deus vê todas as coisas, Deus está olhando. E como eu disse, o homem olha aquilo que está diante dos teus olhos, como a palavra em Samuel, mas Deus olha para dentro de você. Deus sabe o teu pensamento, Deus sabe o que você está pensando. Por isso que Ele, sabendo disso, Ele já sabia vir com a palavra certa e no momento certo, para nos conquistarmos a Ele. E eu tenho certeza, amado, que toda palavra que possa sair da minha boca, Ele não mudou, Ele tem interesse na tua vida, e a vontade dEle é consolidar você na presença. Então é muito importante que Ele está olhando nossas obras, e isso é muito bom a gente analisarmos que obra que estamos fazendo, que obra você está fazendo no Senhor. Será que você está fazendo alguma obra em Cristo Jesus? E Ele está olhando para você, Ele está olhando para mim. E Ele fala no versículo 8: tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Fala amém. Deus tem uma porta aberta para você. Só alguns que recebem. Deus está dizendo que Ele tem uma porta, Ele pôs uma porta aberta para você. Fala para 3 pessoas: Deus pôs uma porta aberta aí para você. Porta aberta, amado, nada mais é do que tempos de oportunidade. Há um tempo de oportunidade sobre nossas vidas, eu creio. E Ele fala assim: coloca adiante, Ele não coloca atrás, mas Ele coloca uma porta à sua frente. Amém? E se você não vê, se for necessário os anjos descer e colocar uma porta só para você passar, Ele coloca sobre a tua vida. Deus já fez isso para muitos homens de Deus, quando estava preso em cárcere, como um Pedro esteve, e Ele foi e abriu aquela porta para ele. Ou mesmo quando Paulo e Silas, que estava preso em prisões, e diz que à meia-noite começou a adorar o Senhor, e veio aquele terremoto naquele lugar, e as portas se abriu. Quem abriu a porta? Deus. Eu quero dizer para você que Deus já está dizendo para você que tem uma porta aberta. Nós estamos numa consagração de Daniel, que graças a Deus termina hoje. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. E nessa consagração, amado, eu sei que portas se abrem sobre a tua vida. Eu estou profetizando: portas se abrem sobre a tua vida. É a palavra do Eterno sobre a tua vida. Eu creio na porta aberta. Deus está dizendo: esta igreja que é diferente, eu coloco sobre vós, ou adiante de vós, uma porta aberta sobre a tua vida. Isso é muito importante. Portas são importantes. O que entra por outro caminho, ou por telhado, por janela, é ladrão. Mas quando a porta se abre, é porque alguém deu autorização, e Ele fala assim: pode entrar. Eu gosto muito do Salmo 24, 7 e 10, porque é o salmista olhando para o futuro e sabendo que Jesus, Ele desceu do céu, e Ele veio para pagar uma dívida sua e a minha, e agora Ele ressuscita, fica com 40 dias, mostrando com provas infalíveis da sua ressurreição. Consolida a sua geração de 12, e diante de 120, eu vou entender, né, que estava ali, porque é o mesmo que estava, depois correu para o cenáculo, e diz que em Atos capítulo 1, ele começa a subir entre os olhos entre todos que estavam ali, e o texto fala que 2 varões brancos se apresentaram diante deles, e fala: irmãos galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu, um dia vai voltar para resgatar, para trazer de volta a tua igreja. Fala: eu vou subir. Só que acontece que Jesus está subindo. Fala para 3 pessoas: Jesus está subindo agora. Ele está subindo para os céus, para o lugar onde veio. E aí o salmista, ele escreve algo lindo, que ele fala assim: eu imagino Jesus subindo. Jesus fez um trabalho excelente, e agora está voltando para o reino dos céus. E quando ele está chegando à sua pátria, uma voz levanta e fala assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e encará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor do Exército. Ele é o Rei da Glória.
irmão, quem é o Rei da Glória? E esse Rei da Glória está dizendo: eis que coloca uma porta aberta diante de você. Ele te dá essa oportunidade novamente, para que você entre pela porta. Que coisa linda, amado, de saber que temos esse tempo, e muitas pessoas estão desperdiçando esta porta. Outra coisa importante que o texto fala, para a igreja de Filadélfia, no versículo 8, que tens pouca força. Será que pouca força é ruim ou é bom? Como que você vê pouca força? Sabe o que eu vejo, amado? Que pouca força é bom. Porque quando você tem pouca força, você sabe que você precisa de Deus. Sim ou não? Que você é dependente de Deus. Porque muitos podem se achar forte, eu fico preocupado. Sabe, amados? É tão bom a gente saber que nós somos dependentes do Senhor todos os dias. A apóstola ministrou de manhã essa palavra, e ela compartilhou de manhã que tinha uma situação que ela queria resolver. Mas como ela sentiu pouca força, e ela queria resolver, e Deus não permitiu que ela resolvesse. Por quê? Porque muitas coisas às vezes você quer resolver e não consegue resolver. Sabe por que Deus faz isso? Para mostrar que você é dependente dele, para que você não venha sair da presença dele, para você não se achar que está engraçadinho, bobo, que perdeu o juízo. Quando eu olho a história de Israel, quando Deus chama Gideão, e Gideão sozinho ali, Deus dá uma palavra para ele, uma palavra de vitória sobre ele. E ele sozinho, ele falou: mas é impossível, eles são milhares. E de repente, o que Deus estava mostrando assim, que quando veio 32 mil pessoas, Deus falou: tem muito aí. Porque Deus conhecia o coração dele, deixou só com 300. Fala para o teu irmão assim: pouca força. Sabe, deixou daquela situação. Ou eu posso olhar Eliseu, que quando só estava ele, o seu servo, quanto os sírios, e quando ele chega numa cidade, os sírios vão até aquela cidade, e há muitos perseguindo ele, porque Deus revelava, ele tinha intimidade com Deus, e o seu servo sai para fora e olha aquela cidade, toda cercada, olha para Eliseu e fala assim: olha, já era, não vai ter mais jeito, porque ele sentiu que estava pouca força. E de repente aquele homem de Deus, ele faz uma oração, ele ora para que Deus abrisse os olhos do seu servo e pudesse enxergar. Eu quero dizer para você que o pouco com Deus, Deus faz muito em nome de Jesus. E o muito sem Deus não é nada. Fala para duas pessoas: o muito sem Deus é nada. Eu posso tudo, mas naquele que me fortalece. Com pouco, mas com Deus você vai longe. E muito sem Deus você não vai chegar a lugar nenhum. Então essa igreja, ela estava exatamente com pouca força. O Deus estava fazendo um raio-x da igreja de Filadélfia, e estava mostrando exatamente isso. Mas na sua pouca força, o texto continua dizendo no versículo 8: entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Uma das coisas que Deus tem mais falado para Josué, para que ele meditasse na palavra dele de dia e de noite, e que andasse por ela, fizesse o que ela mandasse, porque essa palavra ia fazer ele prosperar, e o teu caminho seria bem sucedido. Então há um texto de vitória sobre nós, que quando nós não apartamos a nossa vida do livro da lei, que ele disse aqui, e meditar nela de dia e de noite, e fazer conforme ela está dizendo, eu vou ser próspero, você vai ser próspero, você vai ser bem sucedido. Só estou olhando mulher e homens que serão prósperos e bem sucedidos. Mas como eu vou ser isso? Quando eu tenho a prática da palavra. Eu não posso ser só ouvinte da palavra. Ouvir aqui é muito lindo, mas lá fora eu tenho que começar a praticar essa palavra
E aí que nós temos que mostrar realmente esse resultado. A segunda coisa da igreja de Filadélfia é que ela não negou o nome de Jesus. Quando a gente fala de negar, quem vem na mente? 12 chances para você lembrar. Já veio Pedro, coitado de Pedro, né? Que Pedro negou. Eu tenho uma visão contrária de Pedro, porque o negar de Pedro, amado, foi mostrar que ele tinha mais Deus na vida dele do que ele imaginava. E o líder precisa ser testado no nível da tua liderança, do teu discipulado. E Jesus queria testar. E quando o próprio Jesus olha: Pedro, antes que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Imagina, e faz um discurso lindo, e todos os 11 concordam com aquele discurso. Eu não posso ser só de discurso, eu não posso ser só de palavra, eu preciso agir na prática. Se você fala, você tem que praticar, exercer aquilo que sai da tua voz. E diz que Pedro, ele faz aquele discurso, e na hora do vamos ver na vida de Jesus ali, que prenderam Jesus, começaram a bater em Jesus, alguém olha para Pedro e fala: você é um deles. E ele fala: eu não. Ele falou porque estava com medo. Pedro precisava vencer aquilo sobre a tua história e sobre a tua vida, e ele venceu o medo. O medo, ele vem com uma proposta de nos paralisar. O último obstáculo seu e meu é a morte, e nós vamos ter que vencer eles também. Mas a vontade de Deus não é tirar você do mundo. Não vem com oração, fala: ai Deus, eu não aguento, me tira desse mundo. E é uma oração totalmente contrária de Jesus. Porque João 17, Jesus faz uma oração intercessória dizendo: Pai, eu rogo para que não tiras eles do mundo, mas livre do quê? Do maligno. Então você vai prosperar na terra, você vai conquistar. Você nasceu para fazer diferença. Se você está vivo, amado, é porque Deus tem propósito sobre a tua história. Agora nós temos que entender. Então na hora do vamos ver, Deus sabia o nível exatamente da qualidade de Pedro. Deus sabe, amado, o quanto você vai suportar. Por isso que Ele fala que Ele não dá uma tentação acima que você não possa suportar sobre a tua vida. Ele não vai te dar uma carga que você não aguenta. Está passando alguma situação? Escuta uma coisa, eu estou dizendo, o que você está passando, você aguenta. Porque eu creio na palavra de Deus. Eu creio naquilo que Ele está falando. Ah, não estou aguentando. Chacoalha o teu irmão e fala: você aguenta. Fala: fica firme aí, você aguenta. Você vai passar essa prova. E quando você passar a prova, amado, lá na frente já está o Guaraná te esperando, já está a picanha te esperando, e você vai fazer festa, e as pessoas vão entender o Deus que você serve. Não é só para alguns que recebeu isso. Eu estou dizendo que lá na frente, depois da prova, é aprovado e tem a tua vitória. Ele estava sendo testado, e também Jesus na sua qualidade. E alguém falou assim: se é um deles, ele com medo, que ele precisava vencer o medo, ele falou: eu não. Quando ele fala eu não, saiu palavra da sua boca, mas você fala como eles, como ele. Aí ele falou: eu não. Mas você se veste como ele. Tudo que estava em Pedro denunciava que ele tinha um líder, que era igualzinho o líder dele. Então, amados, entendemos a situação de Pedro. Mas quando eu nego Jesus, fala para 3 pessoas: quando você nega Jesus? Sabe quando você nega? Aonde a palavra de Deus fala assim para nós meditarmos na palavra de noite, e você não lê a Bíblia. Quando a palavra de Deus fala que Daniel orava 3 vezes no dia, mas você não ora. Quando você nega Jesus, que é onde Jesus fala assim: amar o teu próximo como a ti mesmo, e você guarda a coisa no teu coração, você está negando. Quando você nega Jesus, que quando a palavra de Deus fala para nós ter o mesmo sentimento de Jesus, e o nosso sentimento estão totalmente contrário de Deus, estamos negando a nossa fé no Senhor. Negamos quando vem propostas sobre nossas vidas, e você sabe que o Espírito Santo fala com você, e Ele está te falando, porque o maior, quem convence o homem do pecado não é o pastor. Quem convence o homem do pecado é quem? O Espírito Santo. E você está fazendo. Esses dias eu conversei com uma pessoa, e eu sei que o Espírito Santo falou com ele. Eu falei assim: o Espírito Santo já tem falado com você das coisas que você tem feito, e não tem agradado o Senhor, porque você não dá a voz do Espírito?
Quando você vai fazer uma coisa, o Espírito Santo ele já acomoda o teu coração. Se ele está falando com você, então ouve a voz do Espírito sobre a tua vida, porque a vontade do Espírito é conduzir a presença do Pai. Então nós negamos quando isso acontece sobre nossas vidas. E o negar de Pedro não foi ruim não. O que ele só fez isso porque ele tinha medo de apanhar. Mas diz a história que Pedro, ele foi morto, crucificado como Jesus. E ele venceu tanto medo, que ele falou assim: não me coloca como mestre, pode me colocar de ponta cabeça. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Ele fala exatamente essa palavra assim, que eles não negou o nome do Senhor. E ele continua no versículo 9 dizendo: veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, que diz que são judeus e mentem. Se prostrarão e adorarão diante de ti, e reconhecerão que eu vos os amo. Há uma promessa de Deus sobre nossas vidas, porque a gente sabe que quem crucificou Jesus foi exatamente esses homens. Foi a religiosidade. A religiosidade é uma coisa terrível sobre a vida da pessoa. Sabemos que a maior perseguição da igreja foi exatamente os judeus, que perseguiram através de cartas de Paulo, foram atrás desses homens sendo perseguidos. A gente sabe que a igreja de Esmirna foi a igreja perseguida, mas a igreja que teve elogio da parte de Deus. Mas Deus está dizendo: a esse que te persegue, eu vou te exaltar diante deles. Sabe o que Deus está dizendo, amado? Que você vai ser honrado com aqueles que perseguem a tua história. Amado, e se alguém é perseguido pelo nome do Senhor Jesus, que diz que eles herdarão o reino dos céus. Então é bênção em todas as áreas. Não sinta triste porque alguém te persegue, sinta elogiado, porque é uma promessa de Deus sobre a tua vida. Em Mateus capítulo 5, que bem-aventurados que são perseguidos pelo amor do nome de Jesus, porque deles chegarão o reino dos céus. Então é muito importante sobre nossas vidas esta palavra, e é uma palavra de vitória para nós. É uma palavra que garante a nossa vitória diante dos nossos inimigos. Outra coisa que essa palavra fala é que guardaste a palavra da minha perseverança ou da minha paciência. Isso está no versículo 10. Filadélfia, amado, que fala aqui é com mesmo nesse sentido, com pouca força. Ela não nega a palavra, ela é fiel ao nome do Senhor Jesus, e ela guarda a palavra da paciência e da perseverança. Sabe o que está mostrando aqui? São uma igreja que não desistiu no momento nenhum das suas lutas que estava passando. Eu tenho uma frase comigo, que diante das dificuldades que você possa passar, e se você desistir, você já sabe como vai ficar, mas se você lutar, você vai viver algo novo de Deus. Sabe, amado, se você decidir continuar, você vai viver algo novo. Só vive algo novo, amado, aquele que não desiste, aquele que entende. Se você já tem a vitória, uma palavra sobre a tua direção, que Ele já colocou uma porta aberta, que sobre os seus adversários, eles vão se prostrar diante de você, e vai reconhecer o Deus que você serve. Então para que temer? Então ele fala assim: além de tudo isso, ainda você persevera no meu nome, você tem guardado a paciência em mim. É muito fácil que na hora das provações, a primeira coisa que as pessoas pensam é sair, é desistir, é parar, é se esconder. Tudo isso acontece, mas tem alguns que são diferentes. Eu estou ministrando para alguns aqui que são diferentes no meio das dificuldades da luta. Não desiste. Fala para o teu irmão aí: não desista, meu irmão. Não desista. É muito importante sobre nossa vida. E Ele tem guardado. Guardaste. Porque, amado, é uma qualidade de guardar. Porque mais do que ter é manter. E eu preciso guardar aquilo sobre nossas vidas. No versículo 11 fala assim: e venho sem demora sobre vocês. É muito interessante olhar para a igreja de
de Sardes, aonde foi uma igreja que deu lugar ao trono de Satanás, que Deus fala para eles: ó, para vocês eu vou vir como ladrão e vou trazer um juízo. Mas para a igreja de Filadélfia, ele fala assim: venho sem demora. Mas esse sem demora é para dar livramento, esse sem demora é para cuidar, esse sem demora é para nos ajudar em qualquer situação que possa estar vivendo sobre nossas vidas. Esse sem demora é o alívio de Deus sobre a tua história e sobre a minha vida, é o refrigério de Deus sobre nós. Então é muito gostoso de tantas elogios e palavras que Deus traz sobre a vida de Filadélfia. Versículo 11 fala assim: conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Outro fala guarda ou conserva. E eu já disse aqui que mais do que ter é manter. E Deus quer que você mantenha, que você guarde isso com 7 chaves sobre a tua vida. Que coroa é essa, se não for a certeza da salvação? Talvez, se Jesus voltar agora, eu pergunto para você: você está pronto para subir? Será que você pode dizer: eu estou pronto? Mas talvez muitos aqui não tenham certeza. Talvez um dia teve a certeza, porque perdeu esse guardado do Senhor. Se você perdeu, como aquelas 10 virgens, 5, e era prudente, mas 5 se tornaram loucas, porque se esqueceram do caminho, de guardar o que era mais importante, o azeite, nas lamparinas. Mas eu quero dizer para você que há tempo para a sua vida ainda, amado. Amém? Jesus não voltou, amém? Mas Ele está voltando. E agora eu quero dizer para você: se Ele voltar agora, você está preparado? Fala para 3 pessoas aí: você está preparado se Jesus voltar agora? Esta é uma palavra. Por isso que Deus estava dizendo: ó, isso é o mais importante na tua vida. O mais importante na tua vida não é a casa, o mais importante na tua vida não é o teu carro, o mais importante na tua vida é a sua salvação, é a certeza de salvação. Igreja, Jesus está voltando. Novamente, igreja, Jesus está voltando. Aí Ele fala para você: guarda o que tem, para que ninguém rouba a tua. Você está guardando? Posso ouvir amém? Amém. Se perdeu, procura. Vai achar como aquela mulher que tinha umas dracmas e perdeu, e de repente ela busca diligentemente até encontrar, e quando acha, ela faz festa. Achar o que? A certeza da salvação que o mundo quer roubar sobre a tua vida. E no versículo 12 ele fala assim: ao que vencer, fala: sou eu. Ao que vencer, sou eu. Ao que vencer, sou eu. Aí ele fala assim: farei coluna no santuário do meu Deus, escreverei o teu nome, o nome do teu Deus, sobre essa coluna. Lembra dos terremotos que acontecia na cidade agora de Filadélfia? Porque eles não tinham estabilidade em uma casa que construía. E todas as vezes que alguém reconstruía essa cidade, a primeira coisa que fazia era colocar a coluna e escrever o nome por honra àquele que estabeleceu essa cidade. Tudo que eles queriam era estar edificado, estar firme. Por isso que o texto fala, Deus estava pegando aquilo que eles não tinham estabilidade. Deus estava dizendo assim: olha, Filadélfia, eu vou estar estabilidade para você, eu vou fazer você firme, vou fazer você como coluna, vou plantar o teu pé, você vai ficar firme e de lá jamais será tirado. É isso que Deus tem sobre a tua vida, é isso que Deus tem sobre a minha vida. Deus está te fazendo coluna, Deus está te fazendo coluna. Deus vai deixar suas coisas firmes. Tudo que você vai ter vai ser algo consolidado. Você não vai ter para perder, você vai ter e vai conquistar cada vez mais sobre a tua história. Chega de perder, chega de perder. É tempo de conquistar, é tempo de afirmar nossas estacas, e é tempo de consolidar aquilo que foi conquistado. E ele fala exatamente: em um lugar que eu colocar, você vai estar bem plantado e vai estar bem firme, e colocarei o nome do teu Deus, o nome da nova cidade. E esse é o nome que edifica essa nova cidade. Quando os imperadores
edificava a cidade de Filadélfia, era colocado o nome deles. Mas Deus está dizendo: a tua cidade, quem vai edificar sou eu. Quem é esse? Aquele que é santo, aquele que é verdadeiro. E ele vai ser como coluna, ou você vai ser como coluna. E sobre a tua vida eu vou colocar o meu nome. Sobre a tua vida Deus vai estabelecer aquele que vai edificar a sua vida. E eu quero dizer para você, aquele que está edificando, aquele que está estabelecendo, o nome dele é Jesus. Você pode dar um aplauso a ele. Então é muito importante a gente entender, amados, quantas promessas de Deus. Então uma conclusão linda de como identificar uma igreja. Será que a igreja, ela é edificada, ela é reconhecida uma igreja boa porque é maior, ativa, conhecida, mais rica? Como Jesus vê essa igreja, a mais pobre, fraca, rica, fiel, a de dedicada, perseverante. Eu quero dizer, amado, que nada disso impressiona a Deus. Nada disso impressiona ao Senhor Jesus. Por isso que ela tem uma qualidade linda, que fala assim: tem poucas forças, mas eu quero dizer para você que você é forte. Que você não tem negado o meu nome nem a palavra da verdade. E isso é o mais importante sobre nossas vidas. Talvez você tenha olhado para você assim como poucas forças, mas eu quero dizer para você que quem te sustenta é o Senhor. Quem te estabelece é o Senhor. Pode se colocar em pé, igreja. É uma igreja fiel. É uma igreja que não perdeu o foco em maneira nenhuma, em nenhum momento ela se distraiu. Então ela foi elogiada pelo Senhor Jesus como uma igreja modelo, ainda que parecia ser de pouca força. Então, amado, nós não temos desculpa para nada, para como igreja não ter bom resultado para o Senhor Jesus. Essa igreja que se achava, ou como Deus viu ela como uma igreja que pouca força, e de repente Deus vê nela uma igreja forte. Você é forte, igreja. Como Deus tem olhado a você, nas situações que você tem vivido e passado. Então Deus traz um relatório tão lindo desta igreja. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, uma igreja modelo, uma igreja exemplo. Igrejas são estabelecidas, e essas igrejas ela mostra tempo, período, épocas de cada uma delas. Eu já disse aqui que tempo e momento que nós estamos vivendo como igreja do Senhor sobre a face da terra. E essa igreja foi elogiada. Quem não gosta de ouvir elogio da parte de Deus? Quem não gosta de ouvir um elogio? Eu quero dizer para você, amado, Deus está pronto para elogiar você e eu. Mas quando isso vai acontecer? Quando nós mantemos firme a palavra da verdade, e quando diante das circunstâncias nós mantemos fiel ao Senhor Jesus. Fala assim: eu sou forte. Fala: eu sou forte. Porque você é forte, amado. Porque na verdade a sua pouca força, você se colocando na presença do Senhor e pedindo para Ele trabalhar sobre a tua vida, é você não desistir. É o grão de mostarda sendo pequeno, se torna maior das hortaliças. Eu quero dizer para você, amado, em Efésios 6:10, a palavra que fala aqui no demais, irmão meu: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A sua força está no Senhor. Você tem que fortalecer no Senhor. Você não pode parar. Você não pode desistir. Você precisa continuar. Será que a igreja já chegou? Será que a igreja já chegou? Não se sinta fraco. Será que tem um Deus maior do que teu Deus? Será que tem um Deus maior do que teu Deus? Não. O teu Deus está no trono. E eu quero dizer para você, amado, Ele está dizendo assim sobre a tua vida: eu já estabeleci uma porta aberta. Sobre a tua vida, os seus adversários terão que se prostrar diante de você, e vai ter que reconhecer o Deus
que você serve o ama você. São palavras importantes para você e para mim. Você é a igreja de Filadélfia. Ei, eu estou dizendo que você é a igreja de Filadélfia. Você é a igreja de Filadélfia. A igreja que tem fidelidade. A igreja que tem um amor paterno sobre a tua vida. Então não abre mão dessas qualidades. Se mantenha fiel sobre a tua vida, porque Deus vai bradar no céu sobre a tua vida. Feche teus olhos. Começa a falar com Deus naquilo que você foi ministrado.